Olá, amigos e amigas do canal Importante é Saber, amigos e amigas do canal Democracia Brasileira. Hoje não é quarta-feira, é quinta-feira, mas o nosso dueto volta, sempre forte, firme e na busca aí de assuntos interessantes, temas polêmicos. E hoje não poderia deixar de ser diferente, né, gente? O tema é diferente, o tema é interessante, é um tema que um dia pode vir a chegar no Brasil. Então a gente vai trazer um pouquinho aí da Colômbia, né? O que está por trás dessas manifestações que estão assolando o país, né? Nosso vizinho aqui da América do Sul, onde já temos aí 50 mortos em confrontos com a polícia. O que está acontecendo? Por que essa revolução e essa revolta tão grande na Colômbia? Vou fazer aqui a introdução do assunto, depois passo para o meu amigo Henrique se apresentar e já emendar aí na sua análise sempre competente da matéria. Em 15 de abril, gente, o presidente da Colômbia, o Ivan Duque, ele fez um projeto de lei apresentando uma reforma tributária ao país, nosso vizinho aqui. E essa reforma tributária, como todas as reformas tributárias, principalmente de governos liberais, ela aumentava os impostos para os mais pobres. Dificilmente a gente vê, né, já emitindo um juízo de valor aqui, dificilmente a gente vê uma reforma tributária que prejudique o rico. É muito difícil. E na Colômbia não poderia ser diferente, né? Então, por conta da bandeira do coronavírus, o presidente da Colômbia propôs essa reforma tributária ainda no mês de abril, cujo objetivo era principalmente aumentar o número de contribuintes, ou seja, ele reduziria a isenção do imposto de renda para abarcar mais pessoas. E estabeleceria um IVA, que é um imposto sobre valor agregado, sobre alguns produtos aos quais não tinha incidência desse imposto. Ou seja, ele aumentaria a base de cálculo do tributo para também abarcar mais pessoas e ter uma arrecadação maior para o Estado. O nome chamado por esse projeto dele é a Lei de Solidariedade Sustentável. Sempre nomes muito bonitos, nomes, né, que chamam a atenção, parece um projeto social, um grande união nacional, né, em busca da solução para a Colômbia, mas infelizmente a ideia também não foi essa. E a população colombiana já vem aí, né, desde a década de 80, em sequências de regimes liberais de direita, né, e com o salário mínimo cada vez mais baixo, as condições sociais piorando. Vale lembrar que a Colômbia, durante muito tempo, principalmente na década de 90, ela tinha um governo paralelo, né, das forças revolucionárias, das Farc, e após o acordo, houve-se uma fusão, né, entre esse Estado paralelo e o Estado democrático oficial, né, que é o representado pela presidência da Colômbia. Mas como todo acordo, é um acordo que agora também está sendo questionado pelas Farc, né, já tem aí algumas manifestações também, tendo em vista que o governo colombiano não cumpriu todas as promessas feitas no momento do acordo, né, já lá no passado, e isso vem trazendo motivações também para botar um pouquinho de gasolina nesse conflito. Também não custa esquecer que essa reforma, quando ela traz o IVA, ela busca, além de aumentar o número de produtos e itens a serem tributados, ela passaria a incidir também sobre a energia elétrica e o gás, o que afetaria ainda mais as comunidades mais pobres, né? Já que a energia e o gás são itens essenciais, né, gente? A gente não pode tratar energia e gás de cozinha como item de lucro ou de vantagem econômica para um Estado. Isso aí eu acho que é o bem-estar da população. Tinham que ser serviços essenciais. Na minha opinião, energia elétrica e água potável não tinham que ter lucro. Tinha que ser apenas o custo do Estado. O Estado não pode ter prejuízo, mas não deveriam ser utilizados como fonte de lucro. Principalmente quando a gente trata de população civil, né? Quando é o consumo industrial, aí é outros 500. Enfim, voltando, né, ao governo da Colômbia, diante de tanta manifestação, de tantos atos, em 2 de maio o governo suspendeu, tirou de pauta esse projeto de reforma tributária. Mas mesmo assim, o simples fato de tirar de pauta não deu a tranquilidade que o presidente esperava. O conflito já estava armado, o estopim já estava aceso e agora é muito difícil você regredir as condições pré-projeto de lei em abril, né, gente? E não custa lembrar que o Chile também passou recentemente por isso. E apenas uma constituinte original conseguiu sossegar, entre aspas, a população chilena nas manifestações, né, que aconteceram aí em 2019.
Uma outra questão também que é muito questionada na Colômbia, e isso serve de ponto de reflexão para nós brasileiros, foram os processos de privatização, oriundos desse sistema econômico neoliberal colombiano, né, que trouxe dificuldades para acesso a serviços públicos, como água, energia e, principalmente, saúde e educação, que na Colômbia são privados. É o famoso modelo liberal do Paulo Guedes, né? Se você quer saúde, pague por ela. Não tem SUS na Colômbia. É esse o governo que alguns adoram e batem palmas. E o que é mais triste, as pessoas que batem palma normalmente são pessoas humildes, que precisam de um Estado forte para suprir uma escola para o seu filho ou uma saúde para sua mãe ou para o seu pai. É muito triste. E esse conflito está ganhando forma. Os ex-guerrilheiros das Farc entraram também no conflito, querendo que o governo colombiano cumpra a parte deles no acordo. E mesmo o recuo do governo não foi suficiente. Meu amigo Henrique, o fato foi esse. E aí, o que você acha disso tudo? Olha, Leonardo, boa noite a todo mundo que nos assiste. Fico satisfeito mais uma vez estar presente, debatendo sobre a política, debatendo sobre a história, que tem acerca das notícias que ocorrem, tanto aqui no Brasil como aqui nos nossos vizinhos da América do Sul também. E o que eu quero, primeiro vamos debater que o que está acontecendo na Colômbia hoje só é reflexo do que aconteceu em muitos outros países aqui da América do Sul. Uma hora isso ia chegar da forma que está agora, inclusive imprensas, área jornalística da Colômbia divulgam atos extremamente anti-humanos, atos extremamente nojentos de policiais da força policial da Colômbia, regidas pelo Estado, onde que eles forçam pessoas com tortura, eles acabam batendo até, inclusive, pessoas foram mortas e mulheres estupradas por próprios policiais relatados por colombianos. Então, tá um verdadeiro caos na Colômbia. A gente vê em Medellín, a gente vê em Bogotá, a gente vê em vários lugares onde que há vários protestos, e a gente sabe que isso é só reflexo de um governo que pensa contra a população, um governo que só pensa em seus interesses próprios. A gente faz um apanhado do que ocorre na América do Sul. A gente vê na época do Maurício Macri, um liberal, uma pessoa de direita, uma pessoa que ficou por um período como presidente da Argentina e trouxe todo aquele caos que teve na Argentina, com uma inflação super alta, altíssima, uma total desvalorização da moeda e uma total uma total irresponsabilidade com o povo argentino. A gente vê a impaciência dos argentinos. Então, tudo isso são reflexos. A gente pula para o Chile, que é nosso vizinho também na América do Sul, a gente pula para o Chile, a mesma coisa. A gente vê o governo do Sebastião Pinheira, um governo totalmente com pensamentos liberais, com uma extrema-direita, que seguia esse cara idolatrando o Sebastião Pinheira. Ele tentou recuar para trás com a sua proposta também em relação à passagem de ônibus na colônia, no Chile, em relação ao povo. Sempre o povo mais pobre sempre acaba saindo perdendo em relação a isso. E a gente sabe que o que rolou, o que aconteceu no Chile, a gente sabe a grande revolução, a gente sabe todos aqueles protestos que eram conhecidos de todo mundo, feito pela população chilena, e a gente teve até mudança na Constituição, e não está longe de acontecer isso na Colômbia, que é um outro governo de direita, um outro governo liberal, e as pessoas ainda ficam com a cabeça na Venezuela, né? A gente sabe que hoje a cabeça do brasileiro, a cabeça das pessoas dar tudo como exemplo a Venezuela, mas nunca dão exemplos dos nossos vizinhos que tiveram governos de direita, governos liberais, que acabaram afundando o país ainda mais, tanto que hoje na Argentina está o Alberto Fernandes e quem sabe não vai se reeleger o Sebastião Pinheira aí no Chile, que tem uma grande reprovação da população, e a gente viu o Ivan Duque na Colômbia fazendo toda a barbárie que está acontecendo na Colômbia, sempre daquela forma, sempre aumentando os impostos para a classe mais pobre, para a classe menor, e sempre favorecendo a classe média para a classe alta, onde tem os grandes tributos, onde tem os atributos, as grandes fortunas, não taxam essas grandes fortunas, e acaba, infelizmente,
favorecendo sempre a classe de cima, e quem paga o preço é a classe pobre, porque não vê nenhuma melhoria, não vê nenhuma solução a não ser impostos, a pagar mais e mais impostos, abrangendo impostos. Como você bem disse na tua fala, Leonardo, a gente não pode pontuar gás de cozinha e luz, a gente não pode deixar passar isso como uma forma de lucro para quem está lá em cima, que isso não pode ser visto como lucro. Sim, tem que manter uma coisa equilibrada, não pode ter prejuízo do Estado, porque senão isso quebra e desfavorece toda os órgãos que diferem, que apoiam o Estado ou que são regidos pelo Estado. Mas você ter lucro sobre isso realmente é muito desumano. E a gente sabe que na Colômbia, que não é divulgado, a gente vê pouca divulgação do que está acontecendo na Colômbia, mas é algo muito grave que está ocorrendo lá. E a gente sempre tem que abrir o olho, porque o Brasil não está muito longe disso. A gente sabe que aqui pode ter muita uma convulsão social e tudo começando. A gente está vendo a privatização da Eletrobras, a gente vê toda aquela votação no Congresso, então tudo isso pode ser o caminho para um grande confronto, infelizmente, uma convulsão social, porque o pobre não vai conseguir, para as pessoas que mais humildes não vão conseguir pagar mais caro para aquilo que já está caro, mas pagar mais caro ainda vai ser talvez um estopinho, mesmo motivo para uma convulsão social no país. É verdade. Voltando ao assunto aí, eu acho que assim, caberia ao Estado, já que a gente quer mexer em energia, quer mexer em fazer uma reforma, eu não sou contra fazer essa reforma. Vamos criar uma empresa estatal que garanta ao cidadão que consome até 400, 500 quilowatts, que hoje em dia não é muita coisa, pelo número de eletrônicos que a gente tem, pô, chuveiro elétrico, fogão, micro-ondas, enfim. O brasileiro aumentou o seu consumo de energia, né? Então, de repente, criar um mecanismo de beneficiar o mais humilde, tudo bem, mas pelo contrário, a gente já houve a privatização da Eletrobras com um aumento de tarifa de 14% a 20%. Ou seja, você que paga aí R$ 200 de luz, vai pagar 240, sendo que seu salário mínimo aumentou R$ 40, foi muito. É triste, e o que é mais triste, Henrique, é que a gente vê pessoas pobres, pessoas humildes apoiando isso, algo que vai prejudicar a si próprio. Não existe milagre. O Congresso Nacional ele não legisla para o povo, ele legisla em busca dos seus interesses pessoais. O Centrão ele não está ali para o bem da população brasileira, nunca esteve, nunca estará. Não sei se você tem a oportunidade de ver hoje o Roberto Jefferson fez um vídeo com uma arma, parecia um cangaceiro. Cara, se fosse um país sério, se aqui fosse a Dinamarca ou a Colômbia, ele estaria preso até hoje, né? Ele tem uma sentença penal condenatória contra ele. Então, é muito triste. A gente vê na Colômbia e no Chile, principalmente, com essa nova constituinte, em que pela primeira vez no país iriam se ter mais mulheres do que homens na Assembleia Nacional Constituinte, mas por conta de uma lei de paridade, as mulheres tiveram que ceder suas cadeiras para os homens. Então, hoje, né, nos 155 constituintes do Chile, vamos ter 78 homens e 77 mulheres. Mesmo tendo sido eleitos mais mulheres, elas não puderam ficar por conta dessa lei, que inicialmente foi feita para beneficiar as mulheres, porque sempre tínhamos muitos homens sendo eleitos e as mulheres não conseguiam aquele coeficiente. Então, os homens sempre cediam, né, cadeiras para as mulheres para ter uma equidade. Pela primeira vez na história, o feitiço se virou contra o feiticeiro. As mulheres tiveram que ceder cadeiras para os homens. O mundo muda, né, meu amigo? O mundo muda. A gente sabe que as coisas nunca são do jeito que são. A gente sabe, como diria acho que, se eu não me engano, foi Demócrito que falou também sobre as mudanças, e a gente sabe que principalmente em relação ao âmbito da política, tudo se muda. E a gente sabe que a gente vê grandes líderes, às vezes, mudando suas opiniões, a gente vê grandes leis mudando, e a gente sabe que, às vezes, o que é feito hoje, daqui 1 ano, 2, 5, 10 anos, vai ser totalmente diferente, né? Mas, voltando em relação ao assunto da Colômbia, eu acho que aquele forte marketing que tem, como você falou, em relação às pessoas pobres que defendem ainda privatizações, que defendem ainda Estado mínimo. que defendem um plano totalmente liberal.
o que me deixa mais estarrecido com isso é que vem tudo do fruto do marketing. Um marketing que a grande mídia coloca. E você pode pontuar que todos os aspectos sempre são os mesmos. Falando do comunismo, falando do socialismo, falando que os funcionários do serviço público, a máquina incha o Estado e que isso prejudica toda a população, falando de um livre mercado, falando de você ter o seu próprio empreendedorismo, falando que você tem que ter mais liberdade econômica, mas onde que a gente sabe realmente é que as pessoas perdem direitos, as pessoas são acorrentadas por uma falsa ideia de que elas são livres, então a gente sabe que no final das contas esse marketing em cima da esquerda ou do estatização ou desse marketing feito desde a época do final da Guerra Fria, a gente sabe que está muito presente ainda. E as pessoas acabam caindo nisso, as pessoas que têm menos instrução também acabam caindo nisso, acabam sendo atingidas por informações supérfluas, e isso acaba mudando a sua visão, fazendo com que essas pessoas se tornem de uma forma ou outra massa de manobra. Ela acaba se formando essa massa de manobra e elegendo aquelas pessoas que não têm nenhum interesse na população. Exatamente, meu amigo. Para terminar, já me despedindo para não ficar um vídeo longo, não existe nenhum, na América do Sul pelo menos, nenhum governo liberal de extrema-direita que priorize o povo, as necessidades do povo, que priorize uma educação forte, um SUS forte. Qualquer coisa que você ouça diferente disso é mentira. Tá? A população mais carente sempre mais afetada, seja pelo aumento de impostos, seja pela retirada de direitos essenciais, né? Privatização de saúde, educação, água, energia, são itens essenciais, gente. Pensem nisso com cuidado para depois não se lamentarem da gente ser uma futura Colômbia. Vamos aproveitar enquanto ainda temos tempo de manter o mínimo que a gente tem hoje como uma garantia de todos e o acesso, né, a esses meios tão importantes quanto água, luz, saúde, educação, enfim. É só a minha opinião. Obrigado a todo mundo que acompanha aí o nosso encontro das quartas, que hoje foi às quintas. Quem não é inscrito no canal, é importante saber, se inscreva no canal Democracia Brasileira, deixe o like, compartilha. Juntos somos mais fortes. Meu amigo Henrique, a palavra está contigo e desde já, até mais. Você pontuou bem, Leonardo. Só para terminar, tem um filme que eu acho que você assistir que é muito legal, é O Menino que Descobriu o Vento. Eu até recomendo para quem quiser assistir uns passos na África, quando o menino, extrema pobreza, extrema seca que houve na África, o menino descobriu da forma eólica a energia que fizesse com que fazesse funcionar a bomba de água e assim drenar a terra e começar a ter vegetação, ter comida de novo na terra. Então, um menino pequeno, um jovem, acabou descobrindo a energia eólica. Isso é muito interessante. Eu fico pensando no liberalismo, né? O liberalismo se torna tudo em venda. Quando você pega aquilo, legal, se fosse, colocasse essa ideia de liberalismo e acabar vendendo aquela energia eólica, as pessoas já teriam que pagar por aquilo, ia chamar mais livre mercado, ia vir mais pessoas vender mais energia eólica e as pessoas, infelizmente, aquilo que recebeu de graça, aquilo que era em pró da população, ou melhor, fazer a melhoria para atingir a população sem ter custo, acaba tornando sempre, vai ter a taxa mínima aqui e vai ter um custo. E se as pessoas que viviam daquilo já vão ter que pagar por aquilo, sempre vai começar a crescer, porque o mercado sempre vai aumentando, a demanda sempre vai aumentar. Só deixa essa ideia do menino que descobriu o vento, porque a gente tem que parar um pouco pensar em relação a só lucro. Para você que defende o livre mercado, defende o liberalismo, a vida não é só lucro. A vida também é tentar, de uma forma ou outra, fazer com que todas as pessoas desfrutem disso. Então é isso, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, deixe seu like, compartilhe, comente, engaje, que isso ajuda muito nós na plataforma do YouTube. E eu fico satisfeito mais uma vez de estar presente com o Leonardo. Até a próxima reunião, nosso encontro aí, e juntos aí contra qualquer tipo de extremismo, seja da esquerda ou da direita.